Mesh Van Dead enfrenta a dificuldade de estudar que todo protagonista de shounen tem. Será que Mesh Van Dead passou de semestre nas provas teóricas do Colégio Easton? Meshle, Magic and Muscles, capítulo 74. Fala rapaziada, beleza? Meu nome é João e sejam bem-vindos ao canal Wanted. E hoje, rapaziada, reviewzinho de Meshle, Magic and Muscles, capítulo 74. Foi um capítulo assim mais teórico, né? Mas do Mesh lá no Colégio Easton não teve nada de ação, nada dos vilões, nem nada. Foi um capítulo simples e para desenvolver o Mesh no colégio, né? Então, sem enrolação, bora falar do capítulo. Bom, nesse capítulo nós temos capa colorida, né, sendo Mesh treinando e outros dois visionários, que são Arthur Meadow, o visionário do deserto, e Renatus Revol, o visionário imortal. Será que esses são os visionários de destaque do próximo arco? Porque o Arthur provavelmente vai ficar infernizando o Mesh, né, enchendo o saco dele. E o Renatus nós ainda não sabemos sua posição sobre o Mesh Van Dead, né, mas enfim, vamos começar falando do capítulo agora. A Lemon tá vendo as notas do Mesh entregando a ele as provas. O Mesh então só tira notas vermelhas, provavelmente, né, pelo que tudo indica, as provas valem 100. Então o Mesh ele só tira 30 para baixo, tirando 10 na maioria das provas. Então o Mesh ele tem um novo desafio, as provas do fim do semestre. O interessante disso são as matérias, né, que são poções, que inclusive não vimos ser tão explorada, que se eu não me engano, mas no começo da obra eles têm uma aula de poções, mas não foi tão explorado assim, né? Seria mais legal ver as aplicações e os tipos de poções que existem nesse mundo de Mesh Magic and Muscles. Também tem as matérias de História Mágica, Linguagens Mágicas e Matemática Mágica. O Mesh ele foi mal em todas, mas o pior de todos mesmo foi a de poções. O Mesh então ele tá muito desesperado e confuso porque as provas teste são sua maior fraqueza. Ele pergunta pro Barret se ele é bom em estudar e o Barret fala que sim e ainda complementa que estudar é essencial para progredir em relação a seus objetivos e metas. E ele pensa que é bom dar duro nos estudos, estudando pelo menos um pouco cada dia. O Mesh então fala que se sente sozinho, não sabendo nada das matérias. E o Barret fala orgulhoso, fazendo gracinha, né, como se ele fosse um dos melhores alunos da escola, que se o Mesh precisar, ele vai ajudar o Mesh nos estudos. O Mesh então implora para ele ajudar, mas na verdade quem começa a ajudar o Mesh nos estudos é o próprio Lance, que estava do lado, né, e ele já tá com um livro em suas mãos, lendo coisas pro Mesh. Ele fala pro Mesh memorizar todas as fórmulas e começa a ensinar pro Mesh sobre a história mágica e as linguagens mágicas. E o Mesh não aguenta nem um minuto e sua cabeça explode de tantas informações. Ele fala que nunca vai ser capaz de fazer isso, mas o Lance fala que ele precisa fazer, senão ele vai ser reprovado. O Mesh então tenta de novo, fazendo anotações com vários livros em volta, e o tempo passa e ele vai estudando. E Lance, Barret, Finn e Lemon estão de olho no nosso querido cabeça de cogumelo. E nisso, do nada, o Mesh desiste de estudar e escapa dali pulando da janela. Barret e Lemon já querem ir atrás dele, mas o Lance comenta que isso é a consequência apenas da primeira dificuldade nos estudos do Mesh e que ele não vai continuar perdendo o tempo dele ensinando quem não quer aprender ou quem não quer se esforçar. Então quem acaba indo atrás do Mesh é o Finn, que vai à procura, né, e acha o Mesh na floresta e ele tá enterrado, mano. Ah não, Mesh, meu Deus, o Mesh tá enterrado, ele se enterrou, né? Aí o Finn, depois de achar o Mesh, fala que esse não é o Mesh que ele conhece, aquele Mesh que não hesita de ir pra cima de inimigos impossíveis de ganhar. Ele quer graduar junto com o Mesh, né? Ele chama o Mesh novamente e o Mesh agradece pelo apoio e motivação. E sai do buraco que ele estava enterrado, mas mano, ele sai cheio de topeiras, cara. Mano, muito aleatório, mas muito bom. Ele volta pra sala de aula e pede desculpa por ter fugido e pede uma nova chance. Então, os amigos de Mesh o ajudam a estudar firmemente.
Assim, mesmo seus estudos não sendo seu ponto forte, ele estava dando o seu melhor. No dia da prova, lá estava Mesh, e logo quando começa a ler a prova já começa a suar que nem louco, e a prova acaba um tempo depois, e Mesh Van Ded fica muito tenso esperando o dia dos resultados. Chegando o dia dos resultados, a professora chama Mesh para a entrega de sua prova. A professora logo comenta que o Mesh não tem sido nada além de um rebelde nesse sistema escolar, né? Resumindo, o Mesh é um vagabundo. Além de suas notas estarem sempre horríveis, mas ela vê que apesar disso, ele se esforça em algumas ocasiões. Apesar de suas notas não serem tão exemplares, Mesh Van Ded passou raspando. E o Mesh fica surpreso e seus amigos ficam felizes. Mesh recebeu uma ajuda imensurável para o exame. As memórias de seus amigos o lembram de algo muito importante na sua vida. É através da ajuda de outras pessoas que somos capazes de progredir. Então é isso, rapaziada, esse foi um capítulo mais tranquilo, só falando do Mesh lá em Easton mesmo, do Mesh estudando e tal, do dilema dele que ele tem muita dificuldade mesmo para estudar. Então com o desenvolvimento do Mesh na escola, né, e ele passando por pouco. E já vamos falando aqui um pouco sobre o capítulo, na verdade sobre as capas coloridas, né. Todas as capas coloridas têm no mínimo ligações com os acontecimentos ou aparições no arco que vai entrar ou que está atualmente. É bem provável que veremos Renatus Revol daqui a um tempo e voltaremos a ver Orter Meadow também. Mas eu tô muito curioso mesmo para saber qual lado será que o Visionário Imortal ia estar, né? Eu chuto que ele tá mais ou menos do lado do Orter, né? Mas não tão extremista quanto o Orter. Mas também não tão, tipo assim, o cara que pode mudar de ideia, por exemplo, como um Caldo Gerena. Mas enfim, já falando das previsões pro próximo capítulo, a maioria do próximo capítulo eu acho que vai ser um negócio mais tranquilo, no estilo desse capítulo 74 mesmo, diálogo, não sei aonde, sei lá, pode ser eles em Easton mesmo, mas fazendo coisas mais práticas mesmo, ou a reação do povo vendo o Mesh depois de um tempo. Mas eu acho que mais no final pro capítulo, Renatus Revol e o Orter Meadow vão aparecer e vão tentar, quem sabe, eliminar o Mesh, ou eles vão a caminho do dormitório Adler para falar pro Mesh de uma nova decisão do Alberg, um negócio assim. Vamos ver, né? Mas eu vou falar uma questão com vocês aqui agora também, que o Mesh, ele vira Visionário Divino ou não, né? Porque na teoria ele completou o exame, mas bem na hora que ele nocauteou a Margaret Macron, Inocento Zero chegou. Então será que antes de começarmos um grande arco teremos a nomeação dos Visionários Divinos? Ou o término do exame, né, cara? Eu acho que ia ser bem legal o Mesh ser nomeado no Visionário Divino. Ao invés, claro, do autor esquecer totalmente que ele deixou um exame no meio, né, pra ter uma invasão dos vilões. Afinal, o Lance e os outros também tinham interesse de ser visionários, né, e estavam na briga. Mas vamos ver o andamento dos próximos capítulos, né, pra ver se aparece alguma coisa do tipo. Mas é isso, rapaziada, se você gostou do vídeo já deixa um like, se você não é inscrito faz a boa e é isso. Valeu, falou, fui!